Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você veio na casa do Senhor para adorar a Deus, né? Aleluia, que bom mesmo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Aleluia, estou muito feliz por estar hoje aqui na presença do Senhor, né? Por Deus nos permitir esta noite nós podermos adorar a Ele. Glória a Deus. Feliz por ver aqui o nosso irmão, o irmão Lucas, a irmã Denise, família. Fazia dias mesmo que eles estavam dizendo, nós vamos aí. E já foi bênção, né? Glória a Deus, maravilha. Também o pastor Lorival, surpresa para nós hoje, mas uma boa surpresa. Glória a Deus, só vai voltar aqui de novo, mas vai voltar para pregada aí. Aleluia. Também o Estevão, né? A Deise, família. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos também que estão conosco. Irmãos, muitos não vieram hoje por causa do frio, né? Tem muita gente que acaba num dia como esse, não vai para o culto por causa do frio. Mas tomara a Deus que quando Jesus vier, né, esteja uma temperatura bem agradável. Aleluia. Se é que isso vai importar, né? O dia que Jesus vier, nunca mais frio, nunca mais calor. Aleluia. Graças a Deus. Mateus capítulo 16, o versículo 21. Versículo 21 até o versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Abra sua Bíblia ainda, no próximo capítulo, no capítulo 17, e o versículo 22 e 23 também. Aleluia. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Podem se assentar. Glória a Deus. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus, um pouco antes do texto que nós lemos, nós temos um texto onde Jesus está reunido com os discípulos, e Jesus lhes faz uma pergunta: o que os homens dizem que eu sou? E eles começaram a dizer, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que é Elias. E Jesus então foi direto e perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, na hora, não pensou duas vezes. Eu imagino Pedro se atirando na frente e dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, que coragem de Pedro, que velocidade. Rapidamente ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele disse isso, Jesus o elogiou. Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque estas palavras que saíram da tua boca só podem ter sido reveladas pelo Pai Celestial. Eu imagino que Pedro, ao ouvir isso, ficou todo cheio. Imagino que os outros discípulos que estavam com Pedro também ficaram olhando, admirados daquela situação. Criou um clima assim. Pedro foi ousado, Pedro falou, e na hora todos compreenderam que Pedro teve a atitude certa, que é assim mesmo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Deus está na vida de Pedro, aleluia. Só que na sequência,
na sequência, logo em seguida, o texto continua. E a Bíblia NVI, NVT, a Bíblia A Mensagem, essas Bíblias que trazem uma tradução mais clara, mais atual, diz assim, ó: e Jesus falou-lhes claramente. E Jesus abriu-lhes, contou-lhes de maneira bem clara, explicada, que ele haveria de sofrer, de padecer, que ele haveria de morrer, mas ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus falou isso, o Pedro, ele tira Jesus de lado para dar uma explicação para Jesus, para explicar para Jesus que não é bem assim que funciona. Dessa atitude de Pedro com Jesus e da resposta de Jesus para Pedro, é que Deus me deu uma mensagem maravilhosa para os dias de hoje, para as nossas vidas. Aleluia. Olhe bem que Jesus disse para Pedro: a sua visão é terrena. A sua visão é terrena. Você só está pensando nas coisas do ponto de vista terreno. E eu vou dizer para você, a geração cristã dos nossos dias, a maioria deles, a maioria dos cristãos, o ponto de vista, o foco é terreno. É terreno. É como se o céu fosse por aqui mesmo. Até um grupo chamado Dedos de Davi gravou uma canção dizendo: o céu não é aqui. A nossa esperança não está aqui. O céu é depois daqui. Tem crente que, se falar em arrebatamento, ele fica dividido, se ele quer mesmo ir para o céu, ou se ele quer ficar por aqui. Está tão bom aqui. Não, ele não fala com a boca, mas dentro dele ele fica pensando: mas, puxa, mas está tão legal aqui. Vou deixar coisa que... A visão terrena, ela faz com que você supervalorize as coisas aqui na terra, esquecendo-se das coisas celestiais. Aleluia. Pedro estava tentando livrar Jesus. Pedro estava chamando Jesus de lado. Tem uma Bíblia que diz que Pedro pegou pelo braço e chamou de lado para conversar. Mestre, não fala uma coisa dessa. O texto da corrigida diz: tenha compaixão de ti, não fale assim de ti. Eles já estão com Jesus, irmão, quero que você entenda, eles já estão caminhando com Jesus há 2 anos e meio. Aqui falta só 6 meses para Jesus ser crucificado, mais ou menos. Mas já estão um bom tempo com Jesus. Então esses 2 anos e meio de ministério junto, já tem uma certa intimidade, já tem uma proximidade. Eles já estão bem amigos, já estão bem entrelaçados. Então Pedro, pela visão natural das coisas, terrena das coisas, ele jamais queria se apartar de Cristo, porque apesar das dificuldades, dos problemas enfrentados, com Cristo do lado dele, estava bom. Não queria se separar de Cristo. E ele diz: não fala uma coisa dessa. Fica com a gente, você não vai morrer não, você não vai sofrer. Tenha compaixão de ti. Aleluia. Tenha compaixão de ti. A Bíblia Viva diz: isto jamais lhe acontecerá. Isso que você está dizendo jamais vai lhe acontecer. Irmão, já teve momento na sua vida que você pensou dentro da sua cabeça que nunca, de maneira nenhuma, você ia passar por algum problema ou alguma dificuldade, que Deus estaria cuidando de você e que jamais nada daria de contra o seu pensamento, o seu gosto, o seu desejo? Já pensou assim? Já passou pela sua cabeça? Pois o dia que passou isso pela sua cabeça, era uma mentira, não era verdade. Quando eu aceitei a Jesus, o missionário acabou de orar por mim e já falou para mim assim: eu quero te avisar uma coisa, viu?
A vida cristã não é um mar de rosas. Você vai enfrentar problemas, vai ter dificuldades, as pessoas vão tentar te empurrar para fora desse caminho. O caminho é estreito, é apertado e tem muito inimigo tentando te tirar desse caminho. Eu pensei que... Irmão, a vida cristã, ela tem horas que Deus nos permite passar por situações que não são muito agradáveis ao nosso espírito, que não são muito desejáveis a nós, mas é Deus permitindo você passar. Para quê? Para que você possa chegar no final. No momento da dificuldade, seja sábio, não murmure. Não pense que Deus te desamparou, porque agora você está passando uma certa dificuldade, um certo problema. Não pense assim, porque Deus nunca tirou os olhos de você. Deus nunca deixou de ver você. Não supervalorize essa vida terrena, valorize o céu, valorize a eternidade. Com felicidade ou com tristeza, você está caminhando para o céu. Com alegria ou com tristeza, está caminhando para o céu. Com tudo de bom desta vida ou sem nada, continue caminhando para o céu. Para o céu, seu destino é o céu. Não pense que por não ter algo aqui, você está sem Deus, está sem a bênção. A sociedade cristã dos nossos dias, ela está tão errada nisso, que uma pessoa quando tem um carrão, aí o outro irmão vem e diz assim: ô irmão, tu está abençoado, hein? Ô varão, como Deus te abençoou. Rapaz, você sabe se aquele carro é bênção mesmo na vida dele? Às vezes o carrão é que vai tirar ele da eternidade. Melhor não ter o carrão e ir morar no céu, do que ter tudo aqui e parar no inferno. Então não é, irmão, por aquilo que se vê, não é por aquilo que se nota, por aquilo que se quer, é por foco na eternidade. Mantenha teu coração seguro na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo 18, tem um texto que me agrada muito para encaixar dentro do que eu estou falando. 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Então não fica muito pela aparência. Deus conhece o que está dentro, o que está no coração. Deus conhece o que realmente deve permanecer. Muitas coisas você pode perder, mas não pode perder a fé, não pode perder a esperança, não pode perder o amor, não pode perder a santidade, a fidelidade com Deus. Você não pode perder a presença do Espírito, mas tudo que é terreno, tudo que é passageiro, isso vai e vem. Um dia você tem muito, outro dia não tem nada. Um dia você está são, outro dia está doente, no outro dia está são de novo. Tudo isso é passageiro, mas não perca a sua fé, porque a sua fé, ela deve durar até Deus, em nome do Senhor Jesus. A visão de Pedro era natural, irmão, era natural. Pedro estava sendo sincero, irmão. Quando ele chamou Jesus de lado e disse, não faça, ele estava sendo sincero, era o próprio Pedro. Sabe aquele provérbio que diz, seja você mesmo? Era isso mesmo. Pedro estava sendo Pedro. Ele não estava atuando, ele não disse, eu vou fazer uma moralzinha com Jesus, chamar ele do lado aqui para mostrar para os outros. Não, irmão, Pedro era aquilo ali mesmo. Pedro estava sendo sincero, estava sendo honesto, era a voz do seu coração. Mas assim como ele foi impulsivo na hora que ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava sendo impulsivo nesse momento de chamar o mestre do lado e dizer, não fale isso, não seja assim, não vai acontecer isso contigo. Tem horas, meu irmão,
que você tem que agir de repente, tem que agir no momento, mas tem coisas que é melhor você parar, dar uma pensada, dar uma memorizada, dar uma analisada para depois falar alguma coisa. Você já pensou, irmão, a audácia de Pedro? Já parou para pensar? Quanto que ele foi audacioso em chamar o mestre? Eu estou falando de Jesus. Chamar o mestre de lado e dizer assim: não fale assim. Eu vi uma mulher na Bíblia assim, que fez isso também. Uma mulher chamada Marta. Jesus estava ensinando e era maravilhoso ouvir Jesus ensinar. A Maria, quando ouviu Jesus, sentou e falou: eu quero ouvir mais. Ficou lá ouvindo. A Marta, a Marta toda atarefada, toda cheia de serviço, chegou diante de Jesus e disse: ô mestre, tu não te incomodas que eu tenho tanta coisa para fazer, enquanto minha irmã está aí sentada te ouvindo? Olha a audácia, olha a coragem da Marta, chegarem de dizer a Jesus o que ele deve fazer. Pois é a mesma coisa que Pedro está fazendo, está dizendo para Jesus o que é que Jesus tem que fazer. Irmão, cuidado, Jesus não erra. Se Jesus está falando, ele está certo. Se Deus está falando, irmão, e é isso mesmo. Você não ensina a Deus o que ele tem que fazer. Você não dá a dica. Deus já sabe o que está fazendo, irmão. Não pense você que vai direcionar a mão de Deus através da oração. Não, pai, eu vou colocar meu joelho aqui e vou dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Tu vai morrer de orar e Deus vai fazer o que ele tem para fazer. Deus algumas coisas, mas certas coisas Deus não vai mudar. Ele vai fazer porque é a vontade dele e ponto. Aceita logo. Glória a Deus. Aleluia. O que Pedro estava querendo para Jesus era um ministério de sucesso. 2 anos e meio com Jesus. Jesus vem fazendo milagre. A fama de Jesus percorria por todo lugar. Diz a Bíblia em vários lugares que a fama de Jesus era grande. Para todo lado Jesus era famoso. As pessoas vinham de longe para ver Jesus. A fama de Jesus era boa. Porque se eu ficar famoso um dia, quero ter uma fama boa. Não quero ter uma fama ruim. Oh, Paulo Zang ficou famoso, mas a fama é péssima. Caloteiro, bandido, sem vergonha. Então não quero ser famoso. Se for para ser famoso, tem que ser uma fama boa. A fama de Jesus era boa, irmão. As pessoas vinham de longe porque um mestre surgiu de Nazaré, um profeta, dizem até que é o Cristo, não tem ninguém que ensina como ele. Aonde ele chega o lugar muda, se tiver enfermo, tocou nele e fica curado. Essa era a fama de Jesus. A fama de Jesus era grande, as pessoas o aclamavam, as pessoas queriam ficar com ele. E Pedro, que era discípulo próximo, estava muito bem ali. O que Pedro queria para Jesus era sucesso ministerial. Ele queria que Jesus viesse a ser o rei de Israel. Que Jesus, sendo o rei de Israel, eles não mais seriam subordinados a Roma, seriam uma nação livre e independente novamente. E eles acreditavam que Jesus era este rei. Não imaginavam que Jesus iria morrer numa cruz. Por isso o texto começa dizendo que Jesus começou a falar-lhes claramente. Jesus começou a explicar-lhes. E eu vou dizer para vocês, eu li no 17, porque de novo Jesus falou para eles. E Jesus vai insistindo, querendo colocar aquilo na cabeça deles. O Filho do Homem há de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas não entra na cabeça dos discípulos isso. Eles estão querendo um ministério diferente. Eles estão querendo pompa, sucesso. Essa geração de hoje está na mesma conversa, mesmo jeito. Eles querem que as pessoas deem certo, prosperem. Olha, está chegando lá em cima. Você viu aquele varão? A mídia levantou. Não foi Deus que levantou, foi a mídia. A mídia levanta e derruba, irmão. Agora, se Deus levantar alguém, eu quero ver a mídia derrubar. Não derruba. Quando Deus levanta alguém, a mídia não derruba, o diabo não derruba, nada derruba.
Mas se a mídia levantar alguém num dia, no outro dia ela derruba. Hoje é tudo mídia. Siga-me no YouTube, siga-me no Twitter, siga-me no TikTok. É tanta coisa para seguir. Mas nunca ninguém teve mais seguidor do que Jesus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Mas para isso ele teve que pagar o preço. Aleluia. A busca pelo sucesso. A busca pelo sucesso nessa vida terrena te faz escravo, te faz sofrer, te torna um crente quase cristão, quase verdadeiro. Você quase vai para o céu, mas só que aqui só que tem umas coisinhas aqui. A busca pelo sucesso aqui é perigoso. É muito perigoso. O sucesso aqui deve ser consequência da sua vida com Deus, e não a sua prioridade, a sua busca. Eu preciso crescer, eu preciso chegar, eu preciso me tornar, eu preciso ir lá em cima. E, irmão, isso aí foi o que aconteceu com o diabo. O diabo pensava que ia, e caiu. Caiu as mais profundezas, as mais profundas tristezas. Ele não tem mais chance. Mas você ainda tem. Você que serve a Deus tem. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de cumprir o seu propósito aqui na terra, de cumprir a sua missão aqui na terra e receber o seu galardão celestial. E Jesus prometeu, Jesus deixou claro: não ajuntar esse tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, tudo acaba aqui. E o que mais tem hoje é ladrão de todo tipo, virtual, ladrão de tudo quanto é jeito, tem. Mas ajuntar esses tesouros no céu. Porque o que você ajunta lá está seguro. Ninguém rouba, ninguém corrói, ninguém, não tem como. O que você construir lá em cima é teu. É teu. Mesmo que as pessoas te aplaudam ou te humilhem, mesmo que as pessoas dizem: nossa, irmão, tu é uma bênção, ou como diz: eu não gosto de você, não faz diferença. O que está construído lá em cima é teu e ninguém toma. Aleluia, ninguém tira de você. Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2 e versículo 4: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem muita gente nos nossos dias que está embaraçada, está enrolada aqui. E quando Jesus voltar, há um perigo muito grande de ele não encontrar a vida eterna. O jovem rico, lá a Bíblia diz claramente no capítulo sequente, capítulo 19, que ele preferiu ficar com as suas riquezas. Ele disse: Senhor, o que posso fazer para me salvar? Ele disse: tu deves guardar a lei, os profetas. Isso eu faço desde que eu era menino, desde criança. Olha, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem, e você vai ter um tesouro no céu. Ele disse: no céu? E aqui nada, aqui eu tenho que dar tudo. A Bíblia diz que o rapaz ouviu a voz de Jesus, virou as costas e voltou triste para casa, porque tinha muitas propriedades. Preferiu ficar com as propriedades. Por isso que Jesus tantas vezes disse: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas só que Jesus disse que há coisas que para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pode até ser que você seja rico, milionário, bilionário e ainda encontre o céu, porque para Deus tudo é possível. A tendência é que o rico se prende naquilo que ele tem. Jesus disse para Pedro:
A tradução que nós lemos diz escândalo. Na outra tradução que eu tenho, Jesus está dizendo: você está se tornando uma armadilha para mim. Você está sendo uma armadilha para mim. Quando Pedro chega, chama Jesus de lado e diz assim: mestre, não fala isso, isso nunca vai te acontecer. Poupe-se a si mesmo, para que sofrer? Jesus está dizendo: isso é como uma armadilha. E é mesmo, irmão. Falta de visão espiritual pode se tornar armadilha não só para a pessoa, como também para outros que ela esteja ao lado. Você já pensou se Eliseu não tivesse visão espiritual? O Geazi saiu, acordou cedo, levantou: meu Deus, o que é isso? Ele viu bastante soldados. E quando ele viu aqueles soldados, ele disse: estamos cercados, vamos morrer. Aí Eliseu disse: oh meu Deus, abre os olhos do moço para que veja. E o olho do moço abriu, e ele viu: meu Senhor, são muito mais numerosos os que estão conosco dos que estão contra nós. Falta de visão espiritual é uma armadilha. Um comentarista chegou a dizer aqui que Cristo identificou aquela palavra de Pedro como uma continuação da tentação lá no capítulo 4. Quando Jesus foi tentado e o diabo tentou fazer ele desistir da missão. O comentarista disse: Jesus identificou que aquilo ali era a voz do diabo tentando ainda fazer ele desistir da missão. Mas ele não desistiu. Esta era o ponto de vista de Pedro. Agora o ponto de Cristo, o ponto de vista de Cristo é muito diferente. Quer ver? Falando de missão, Jesus tinha uma missão a cumprir. E a missão de Cristo era maior do que ele mesmo. Ele colocou a missão acima das suas necessidades. Você, como cristão, tem uma missão na terra de servir a Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma, com tudo, irmão. Colocar Deus em prioridade acima de todas as coisas. Essa é a sua missão. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então essa é a sua missão. Quando você coloca isso acima de você mesmo, você cumpre a missão de Deus aqui na terra. Então vai ser útil aqui. Agora geralmente você coloca você acima disso. Geralmente você diz: não, eu amo a Deus sim, mas só que eu preciso estar bem. Eu amo a Deus, mas Ele me deve suprir tudo o que eu preciso. Porque se Ele não suprir, aí não. Porque eu amo a Deus, não é que eu não amo, eu amo. Mas eu tenho a minha vida, eu tenho meus planos, meus sonhos, meus projetos. Se Deus cuidar de mim, serei servo dEle. Irmão, não está sendo realmente como a Bíblia está dizendo. Não está sendo realmente o que o texto está dizendo. O que o mandamento está dizendo é: eu sou dele. Já que eu sou dele, ele faz o que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer, como ele quer, a hora que ele quiser. E está tudo certo, porque ele é Deus e eu sou homem. E eu confiei a minha vida a ele e ele sabe o que está fazendo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já não é eu que decido, é ele que decide por mim. Ô irmão, eu oro para que você chegue nesse nível. Eu oro para que eu chegue nesse nível, aonde Cristo tomou direção em tudo, e eu não faço mais nada, é Ele quem faz, é o Espírito Santo quem faz. Eu não preciso ficar mais me preocupando com exatamente nada, Ele tomou conta de todas as coisas. Aleluia. Cristo, Ele tinha ciência da missão dele, Ele sabia o que Ele veio fazer. Ele tinha esse autoconhecimento, Ele sabia o que estava fazendo. A pior coisa que existe no mundo, eu vou falar isso, você pode gravar. A pior coisa que existe no mundo é um crente que não sabe quem ele é, irmão. O crente que sabe quem ele é a coisa mais abençoadora que existe na terra. Mas um crente que não sabe quem ele é a pior coisa que existe. Porque ele vive escravo, sendo que ele já é livre. Ele vive sofrendo por coisas pequenas,
sendo que Deus já lhe deu todos os mistérios. Vive correndo atrás de bênçãos materiais, sendo que Deus já lhe abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Cristo sabia quem Ele era, o que Ele estava fazendo, para onde Ele estava indo. Esta segurança de saber quem Ele é e o que está fazendo, é que fez com que Ele perseverasse até o fim. Se você quiser perseverar até o fim, você precisa desse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele é libertador. Aleluia. Outra coisa importante, já vou encerrar, irmão. Cristo, ele não veio cumprir a sua própria vontade. Ele veio cumprir a vontade divina. Se você ler a Bíblia, por várias vezes você vai dizer, vai ver ele dizendo: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. As obras que eu faço são as obras do meu Pai. O que Filipe disse: mostra-nos o Pai. Ele falou: eu estou contigo, Filipe, tu não me viu ainda. Ele sempre estava fazendo a vontade do Pai. Ele obedeceu até o final. Filipenses capítulo 2 e versículo 8, a Bíblia diz que ele foi obediente até o final, até a morte e morte de cruz. Ele nunca voltou atrás. Na hora da maior tristeza, a história, se eu ouvi alguém dizendo que a história registra só 2 pessoas que passaram por este fenômeno aqui de suar sangue. Jesus estava suando sangue. Antes ele disse para os discípulos: a minha alma está sentindo uma tristeza mortal. Nesse momento de maior tristeza, ele ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Para mim encerrar, irmão, qual seria, o que eu devo fazer, pastor? Qual que deve ser a minha atitude? Para mim ter uma visão um pouco mais espiritual, um pouco mais semelhante à de Cristo e não à de Pedro. Eu não quero ser impulsivo, terreno natural, eu quero ser espiritual. Eu quero viver de uma maneira que eu possa agradar a Deus com as minhas palavras, com as minhas ações. O que eu devo fazer? Irmão, graças a Deus, Deus deu a solução. Porque Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. E o Consolador, ele não veio para sentar na mesa com você. Ele não veio para ir ao culto com você. Não, ele veio para habitar dentro de você. Aleluia! O Espírito Santo que habita dentro de você, diz a canção, ele se move dentro de você. O Espírito não está parado dentro de você, ele se movimenta, ele é vivo, ele é o próprio Deus morando dentro de você. Aí, esse revestimento do Espírito, ele te esconde, aleluia. Este revestimento do Espírito, ele te controla. Quando a Bíblia está dizendo, sejam cheios do Espírito, a Bíblia está dizendo, sejam controlados pelo Espírito. É o que você precisa. Você precisa ser controlado pelo Espírito. Quando você for controlado pelo Espírito, os seus olhos não serão olhos naturais, serão olhos espirituais. Você vai passar a ver as coisas do ponto de vista divino. Diz a Bíblia que nós devemos ter, ou não, a Bíblia diz que nós temos, né, pastor? Nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então a gente pensa igual Cristo, a gente faz o que Cristo faria. Aleluia. É o que você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Ele vai tomar o seu coração, ele vai tomar a sua vida, ele vai direcionar os seus negócios, ele vai direcionar os seus passos. Todas as suas decisões serão pautadas pela direção do Espírito, e você não vai ficar
lutando, peleando, fazendo guerra, batalha pelas coisas desta vida, mas você vai batalhar, você vai lutar, você vai pelejar pelas coisas espirituais, porque disse Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo de número 19, que o homem espera em Cristo só nesta vida é um homem miserável, é o mais miserável dos homens, mas nós esperamos Cristo na eternidade. Nós queremos em Cristo aqui, mas também na eternidade, para sempre estar com Ele. Aleluia. A nossa esperança não está nas coisas desta vida. Aleluia. Então, mesmo que você ande por vales de sombra e morte, você não precisa temer nada, porque Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você. Esses discípulos aqui que ouviram essas palavras, último versículo aqui para nós orarmos, Atos 5:41, a visão deles mudou tanto, depois que eles foram cheios do Espírito, ele mudou tanto, mas mudou tanto, que depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi aos céus, e eles ficaram aqui trabalhando como igreja, eles começaram a sofrer por causa de Cristo, apanhava direto, não é igual hoje, o crente nunca apanha. Se um crente apanhar, meu Deus, vai para o jornal, vira um negócio, irmão, dá processo, o crente vai lá na justiça e fala, olha, eu apanhei, e eu quero ser indenizado. E não sei, esses aqui não, eles apanhavam, e olha o que eles disseram aqui, ó, retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Estavam tudo alegre, você viu, apanhamos, sofrimos por causa de Jesus, que maravilha, nosso galardão vai ser grande, hein? Já pensou, irmão? Pensa nisso. Medita. A mente deles mudou completamente. Por que mudou? Porque o Espírito fez a diferença. O Espírito Santo dentro deles mudou toda a situação. É o que nós precisamos. Precisamos ser cheios do Espírito, porque nossa vida não é aqui, irmão. Jesus disse na sequência, depois que ele disse para Pedro ali, ele disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem amar a sua vida aqui, vai perder. Mas quem perder a sua vida aqui por amor de mim, esse vai salvar. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso. Tu és bom, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Ó Senhor da vida, Senhor poderoso, ajuda-nos, Senhor Deus, a nos apegar à Tua palavra e nos apegar ao Teu Espírito. Em momentos, Senhor Deus, de fraqueza, em momentos de deslizes, Espírito Santo, orienta-nos pela palavra, para que nos apeguemos à esperança da glória e não voltemos atrás, mas permanecermos firmes no chamado do Senhor, de servir a Deus e ao próximo, e em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Amém.